E aí, gente, tudo bom? Aqui já está a nossa primeira edição do Dompcast. Estamos aqui com os dois apresentadores, nada mais nada menos que a diretora do nosso colégio, a Flávia. Olá! Vamos lá? E nesse episódio a gente vai tratar de vários tópicos em frente à escola, né? E vamos começar com a história e a fundação da escola. A primeira pergunta que eu vou fazer para a Flávia é: por que o colégio foi fundado e quando? Quando já é um grande problema, eu já não sei exatamente a data. Mas por quem foi pela mãe do Dalmos. Ela tem 98 anos, vai completar 99 em agosto, mas tem Alzheimer, então ela já não está mais muito ciente do que está acontecendo. Mas foi ela que fundou a escola. E o plano escolar global da escola, o primeiro, o PGE, homologado, que toda escola tem que ter uma documentação, de 1974. Esse uniforme que está aí atrás de vocês, eu não sei de que ano que é, mas é de uma ex-aluna que os filhos estudaram aqui depois. Então é da época tanto que o logo era aquela coroa, né? Da época da minha sogra, esse uniforme. Tá? Próxima pergunta, né? Teve algum modelo de escola que tem uma inspiração assim, também para a construção dela? Olha, essa parte da história era muito mais do Dalmos do que minha, né? Porque ele era pequeno quando a mãe montou a primeira escola. A gente ali tem fotos, né, da primeira escola e da primeira vez que foi aqui nesse endereço. Ela teve um ideal, ela foi estudar magistério depois de adulta e já casada, com filhos, talvez por uma necessidade financeira da família, e ela resolveu abrir uma escola. Na época, se eu não me engano, chamava Escola Clínica Dom Pedrinho. Ela trabalhava com psicólogos, com inclusão, naquela época, né? Então já foi meio que à frente do seu tempo. E ela trabalhava com material montessoriano. A escola era Montessori. Tanto que quando eu vim para o Colégio Dom Pedro, em 1985, tinha um mundo de materiais nos armários guardados, todos montessorianos, porque material feito de madeira, muito caro e tal, mas todos faltando peça. Eu fui fazer um curso de Montessori para poder entender sobre esses materiais, né? Mas não teve possibilidade da gente dar continuidade, porque teria que comprar todos os materiais de novo, não tinha quem fizesse a reposição das peças que faltavam. E nessa época também era muito mais difícil de ter uma logística do que é hoje, né? Sim, a compra era só um determinado local em São Paulo que vendia esse tipo de material, não é? Hoje a gente abre o Mercado Livre e tá tudo lá, né? É diferente, era diferente. E agora, a estrutura pedagógica, dizendo agora como era naquela época e o que mudou daquela época até hoje. Então, quando eu cheguei já não era mais montessoriano, apesar de que ainda se usavam muitos desses materiais, porque tinha ainda na escola. Algumas das linhas montessorianas ainda eram seguidas. A alfabetização era feita pelo método fonético, foi aí que eu aprendi sobre a alfabetização também. E a gente deu continuidade adequando todas as teorias existentes, né, as que a gente conhecia, as que a gente estudava, e pegar um pouquinho de cada uma daquilo que a gente acreditava que seria o melhor caminho para a aprendizagem. Porque a ideia é sempre por onde se aprende, né? Como se aprende, e não ter que aprender. Porque ter que aprender, todo mundo aprende, né? Tendo o cognitivo preservado, a criança, o jovem, o adolescente, ele aprende. Mas ele pode aprender por um caminho mais simples, mais suave, mais gostoso, mais divertido, ou nada, né? Decorar a tabuada ou compreender a formação da tabuada e da multiplicação e para que serve. Tabuada com certeza é uma coisa muito importante, né? E essa parte da escola, esse pedagogia da escola, eu percebo que também tem uma grande influência no inglês, né? Ele sempre teve essa influência ou foi de uns tempos para cá? O inglês, ele entrou no mundo após a globalização, né? Então, quando eu era pequena, não se dava tanta importância para o inglês, embora o inglês já fosse uma disciplina obrigatória a partir do que hoje significa sexto ano, né? As escolas já davam essas aulas de inglês. Mas essa importância mesmo do inglês, de a gente se sentir meio até que na obrigação de
entender, falar, enfim, veio de um tempo para cá. Em 2013, a gente teve a proposta de uma pessoa chamada Ana, que era mãe de um aluno da escola, e ela trouxe essa proposta de um inglês que não era uma escola bilíngue, mas que tratava o inglês como uma disciplina tão importante quanto as demais. E com esse olhar, com esse viés de aprender o inglês de uma forma mais natural. Então, os pequenininhos primeiro aprendem a escutar, então aos pequenos comandos eles já entendem o que estão pedindo, mas eles ainda não falam. Depois eles começam a falar, depois vem a leitura e escrita lá para o segundo, terceiro, quarto ano. E a partir daí a gente aumentou o número das aulas de inglês, passou a ter a exigência de professores bilíngues que realmente tivessem influência no inglês. Ficou muito mais difícil da contratação desse profissional, óbvio, né? Porque você dentro de uma escola precisa ter uma formação para dar aula. No mínimo, pedagogia. E de sexto ao nono ano, letras, que é o caso da professora de português. E de um professor de inglês. Só que aí a faculdade de letras não prepara o professor para ser realmente bilíngue. Então, é onde entra a grande dificuldade de encontrar esse profissional. E hoje mais ainda, porque o maior número de escolas passaram a dar essa importância para o inglês também, porque é uma necessidade no momento. Falando dessa coisa de ser de bilíngue e tal, vocês têm um planejamento para incluir o espanhol na grade ou entrar para os semestres? Então, eu acho que fica de complicado, porque eu entendo que a gente não pode ser que nem pato, né? Anda, nada e voa e não faz nada direito. Eu acho que aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer e fazer bem feito. Então, se a gente tiver o português legal, se a gente tiver um inglês afiado, a partir daí, lá no ensino médio ou após esse ensino médio, o idioma que vocês quiserem aprender, vocês vão estar preparados para isso. Seja francês, espanhol, todos os idiomas são muito bonitos, né? Eu acho bem legal a pessoa que fala muitos idiomas e que entende. O Dom Pedro é uma marca do Brasil e tal, e que não é uma da escola. Você vê isso como uma inspiração ou tem outro motivo? O motivo eu acredito que tenha sido por causa da localização mesmo, porque a escola começou na Avenida Dom Pedro, então daí o nome Dom Pedrinho, a escola inclusive por Dom Pedrinho, eu acredito. E aí foi para a Avenida Nazaré, porque ali na Dom Pedro era uma casa própria, então era uma casa pequena. Aí ele foi para uma Avenida Nazaré, para uma escola maior, para um espaço maior. Aí me pediram o prédio, né, porque era alugado. E aí então a dona Lourdes, que é a fundadora da escola, ela encontrou esse espaço. Aqui não poderia ter uma escola, porque é comércio e aqui é uma zona estritamente residencial, até em função do parque. Tanto que vocês podem ver que não tem nenhum prédio aqui nessa praça, nesse momento, né? O prédio que iriam construir aqui ao lado também foi embargada a obra, porque é tudo em preservação do parque e da nossa história, lógico, né? Então aí ela conseguiu essa autorização e aí a escola veio para cá. Aqui no começo eles construíram 2 piscinas, ali onde é a quadra e onde é o laboratório eram 2 piscinas, enfim, deram uma outra cara para casa, né? Eles passaram a ser uma escola. Então, agora a gente vai começar o segundo tópico com a Flávia. E para começar, então, uma pergunta. O colégio sempre foi aqui no Ipiranga? Se não, qual foi as outras localizações que ele teve? Não, ele nasceu no bairro do Ipiranga, na Vila Dom Pedro, nós comentamos no último episódio. Mas aqui no Ipiranga, ele sempre foi aqui onde é hoje em dia? Sempre foi no Ipiranga. Começou na Avenida Dom Pedro, depois ele foi para a Avenida Nazaré e da Avenida Nazaré ele veio para cá, onde ele está hoje. Já está aqui, se não há 50 anos, quase 50. Aqui. Agora uma segunda pergunta. A proximidade com o museu e com o parque influencia em alguma coisa da escola? Tipo, ajuda no ensino? Influencia muito, né? Porque nós temos um quintal enorme à nossa disposição. Bem em frente da gente, toda a história, né, do Brasil, que é uma parte muito importante dessa história.
e nos proporciona muita coisa, né? Além da própria história, todo esse jardim que a gente tem para correr, para brincar, para fazer aulas de educação física. A educação infantil aproveita também para explorar natureza. Então é muito, muito importante essa localização, sim. Não só pelo teor histórico, claro, né? Que é pro Brasil. Sim. E o bairro do Ipiranga passou por muitas mudanças durante o colégio, quando ele esteve aqui? Tipo, mudou muito de quando ele chegou? Eu acredito que desde a fundação, muito mais do que eu pude presenciar. Mas o que eu presencio, que é há 40 anos, eu moro em São Paulo há 40 anos e trabalho aqui há 40 anos, era um bairro, como a Rafa acabou de pesquisar, né? Era um bairro muito industrializado, então nós éramos uma das pouquíssimas escolas, ou a única escola do bairro que trabalhava com o período integral, porque nós atendíamos muitos dos filhos dos funcionários dessas indústrias, então das linhas correntes, enfim, muita indústria tinha por aqui. Eu lembro muito das linhas correntes da minha época, né, que, se eu não me engano, ainda existe, ali na rua, acho que é Agostinho Gomes. O bairro da Moca também é um bairro que é muito industrializado, né? Tem muitas indústrias de lã e vários materiais. Vocês também atendiam muitas crianças da Moca ou foi mais do Ipiranga? Não, assim? De lugares distantes do Ipiranga seria mais a região do ABC, porque as pessoas moravam no ABC, não tínhamos o trânsito que a gente tem hoje, né? Enfim, era um pouco mais fácil de se locomover em São Paulo. Então as pessoas, que eu acho que isso ainda acontece bastante, as pessoas moravam no ABC, São Caetano, São Bernardo, Santo André, e eu trabalhava no centro de São Paulo ou em bairros que eles precisariam passar pelo Ipiranga para poder entrar em São Paulo. Então, eu tive bastante alunos nesse início, né, vindos dessa região. Quando eu cheguei mesmo, há 40 anos, era basicamente filhos dos funcionários das indústrias e do comércio, né, sempre muito comércio também na região do Ipiranga e tal. Então, por isso a necessidade do período integral, que as mães trabalhavam, os pais trabalhavam, o que hoje também já acontece, claro, mas naquela época era uma quantidade menor de pessoas que precisavam desse período integral. Então, eram só nós. Agora a gente está no terceiro tópico, né, que é evolução e transformação ao longo dos anos, né? E a primeira pergunta que eu faço referente a esse tópico em algum momento do bairro, assim, da história da escola, vocês precisaram se reinventar ou sempre seguir uma mesma forma, assim, de ensino? Não, você se reinventa o tempo todo, de acordo com a necessidade do momento, de acordo com o público que você está recebendo. Pós-pandemia mudou muita coisa, a quantidade de escolas na região é outra realidade hoje. Então você precisa ter, e a educação, ela é mutante, ela tem que estar o tempo todo em transformação, porque a sociedade muda e com ela a educação junto, né? A gente precisa estar sempre dentro, acompanhando toda essa evolução. Você também tem que evoluir também o seu ensino de acordo com as crianças que estão surgindo. Sim, e isso já é proposto até pelo próprio governo, né, pelo Ministério da Educação. Eles vão mudando, por exemplo, a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, a todo o Brasil. Então, antigamente não era assim, o estado de São Paulo tinha uma base diferente dos outros estados, então eles precisam unificar o país com uma educação única para todos, né? Então, vindo já de exigências e propostas do Ministério da Educação e da Secretaria da Educação, então as escolas precisam se acomodando, os materiais vão também se modificando, né? Então, o objetivo que nós contratamos e que passamos a adotar há 22 anos atrás é outro material completamente diferente hoje, né? Então, toda essa evolução ela vai acontecendo com o mundo. E também agora, observando a sala aqui que a gente grava o nosso podcast, tem pelo menos 3 tipos diferentes de livro de inglês. Eu acredito que o inglês tem que se reinventar muito também, né, ao longo desse tempo. Com certeza. O olhar para o bilinguismo, para o ensino do segundo idioma, principalmente da língua inglesa, tudo isso com o tempo modificou muito. A necessidade desse segundo idioma, principalmente o inglês, hoje já se fala muito no mandarim, né, por causa da China como
um grande centro de exportador de praticamente tudo do mundo, né? Então a necessidade vai vindo e os ambientes, os países, as escolas, as cidades, tudo vai se acomodando, né? E se adequando àquela necessidade. Tanto que você vê, antigamente não existia ciclofaixa em São Paulo, nem em Santos existia. E era uma cidade de praia, nem não tinha ciclofaixa. De repente tem uma ciclofaixa enorme, porque as pessoas antes andavam de bicicleta na rua, né? E aqui em São Paulo já tem grandes cidades, então isso é até uma proposta mundial, né? Eu até comento com meu pai, às vezes, né, sobre essa, já que você mencionou a ciclofaixa, que as bicicletas andam na rua, ele sempre fala assim, eu acho que os carros deviam seguir as pessoas seguir os carros, né? E eu acho isso muito curioso, porque eu penso assim, deixa, vai, sabe, essas coisas. Não, mas não é assim. E existe uma cadeia aí, né? O pedestre, o ciclista, o motociclista, o carro, o ônibus, que é uma cadeia que nem da escola, a hierarquia, né? De respeito. O principal é o pedestre. Então, todos esses outros precisam respeitar o pedestre. Mas o pedestre também precisa estar bem educado para o trânsito, né? Senão, ele não colabora, ele não ajuda e aí acontecem os acidentes. Como você já mencionou nesse outro tópico, né? Como a escola, né, acompanhou as transformações ao longo do tempo, tanto educacionalmente quanto socialmente, dizendo. Eu acho que a gente busca acompanhar, mas sempre com os valores que a gente tem para a nossa escola, que é baseado no respeito, que a gente teve um trabalho bem grande o ano passado com os professores, a Bárbara não estava aqui, que a gente fez esse projeto educativo. Olha que legal! A gente montou junto com os professores e com uma coordenadora, Maria Lúcia Ferreira, e ela acompanhou a gente para essa mudança e aqui fala absolutamente tudo sobre a escola. Olha! Tá vendo? Todos os aspectos. E principalmente os valores que a gente trabalha, né? E que a gente acredita. Então, sem o respeito, não vai. Aqui. Eu vou mostrar a capa, tá bom? Aqui. E a gente tem alguns desses documentos que aí eu deixo na sala dos professores, esse fica aqui na sala de visitas para as pessoas que vêm visitar a escola, que queiram saber sobre a nossa escola, e enfim. Então, assim, regras, respeito, valores que muitas vezes hoje a gente sente falta na sociedade de uma maneira geral. A gente busca isso junto às famílias que vêm buscar a nossa escola. Então a gente busca estar junto com esse mesmo fim. Então, ainda uma pergunta sobre o tópico 4. Mas, assim, durante as mudanças do bairro, essas coisas, a escola também acompanhando as mudanças, ela mudou muito, né? E uma pergunta, os símbolos da escola, quando vão mudando, eles vão acompanhando com o que está acontecendo no momento? Uma necessidade, né? Exatamente. Antes o símbolo era uma coroa, aí foi vindo uma modernização, foi substituído o mantenedor da escola, então já não era mais a mãe do Downos, era o Downos, então foi para os bonequinhos que tinham mãozinha dada, que era um menininho, uma menininha. E depois, com o tempo, foi indo, chegou no logo que a gente tem, que é o bonequinho estilizado, porque já dava uma proposta já mais moderna. E depois veio a pandemia, e aí o bonequinho precisou usar o computador, né? E a gente entender que o mundo não teria essa conexão que tem hoje pro bem e pro mal, né? Vamos deixar bem claro isso. Mas a gente usou muito pro bem, principalmente na época da pandemia, né? Então, ele vai mudando de acordo com o momento que a gente está vivendo. Ele precisa se evoluir também, né? Sim. Agora, o último tópico desse primeiro episódio do Dumpcast é perspectivas para o futuro. Como a escola se enxerga nos próximos anos? Olha, com o mundo acelerado do jeito que tá, a gente vai precisar correr muito, né? Mas a gente se vê ajudando, transformando, colaborando com as famílias, com os alunos, vocês todos com a escola também, com todos os funcionários, sempre buscando um trabalho com respeito, com justiça,
né, que é muito importante, trabalhar todas as questões sociais, de relacionamento social dentro das escolas tem sido um desafio muito grande e a gente está o tempo todo aprendendo e entendendo como fazer da melhor maneira. Então isso é o futuro é estar sempre atento e próximo das gerações que estão vindo, das famílias que estão chegando, porque as famílias hoje não são mais as mesmas famílias que a gente tinha há 40 anos atrás, né? A quantidade de filhos hoje também já não é a mesma, então tudo muda e toda essa mudança faz com que a gente vá mudando junto, corra atrás, entenda, compreenda, leia, aprenda para poder fazer o melhor sempre. Agora, essa última pergunta é: quais estratégias estão sendo adotadas para manter a excelência educacional e acompanhar as mudanças da sociedade? Essas estratégias, elas estão todas muito ligadas à educação, obviamente, à pedagogia, né, ao ensinar, ao trazer de uma forma diferente todo o conteúdo que é apresentado, porque hoje a necessidade não é mais de um aluno que vem para aprender só, ele vem para saber o que fazer com esse aprendizado, porque muitas vezes esse aprendizado já vem de fora para dentro da escola, né? Esse mundo todo digital aprende-se muito fora da escola e dentro da escola a gente vai aprender o que fazer com esse aprendizado, né? Principalmente no social, nas relações de vocês, entre vocês os mais velhos, os professores, a hierarquia, porque o mundo exige isso da gente. Então a gente está sempre bem atento, principalmente às relações sociais. Agora estamos aqui finalizando nosso primeiro episódio do Dompcast. Sejam bem-vindos para o melhor podcast educacional do Brasil. Isso eu gostei. Muito obrigada, adorei participar com vocês. Fico muito orgulhosa desse primeiro grupo que está se formando e gosto muito dessa interação de vocês entre sexto, sétimo, nono ano, né? Do oitavo a gente não tem. Não. Que pena. Estamos contando com alguém do oitavo ano para o próximo, certo? Esperamos vocês pro próximo episódio. Tchau!